Fala, meus discípulos. Vocês estão bom? Vamos começar a fazer a resolução desse exercício aqui, que fala o seguinte: efetue o cálculo para a raiz quadrada de 300 mais raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 75, deixando na sua forma mais simples possível. Então, vamos lá. Primeira coisa, não existe propriedade de raiz que envolva soma e subtração, tá? Então, não tem nenhuma propriedade aí que eu possa estar utilizando de cara para resolver esse exercício, tá? A segunda parte do enunciado fala que é para deixar na forma mais simples possível. Toda vez que a gente está trabalhando com raízes irracionais, a simplificação sempre se faz necessária. Então, não era necessário ter escrito essa parte final, de deixar na forma mais simples possível. Porque sempre você vai ter que deixar na forma mais simples possível, tá? Então, dito isso, vamos ver como que a gente resolve esse exercício. Se não tem como usar nenhuma propriedade para soma e subtração, eu vou começar então a simplificar individualmente cada uma dessas raízes irracionais. Para eu fazer essa simplificação, eu vou começar a fatorar. Eu vou usar a técnica de fatoração para fazer essa simplificação, tá? Se quiser usar uma outra técnica para fazer a simplificação, não tem problema. Eu vou usar a da fatoração. Então, vamos lá. Vou começar com 300. Então, aqui eu tenho 300 e eu vou fatorar o 300, tá? Pessoal, importante, mantenha sempre a sua fatoração organizada. Por quê? Porque na hora que você vai fazer a simplificação, você vai fazer os agrupamentos para ver quem fica na raiz e quem vai sair da nossa raiz, tá? Ajuda, tá? Porque muita gente erra exercício desse tipo aqui, porque na hora de fatorar não organiza a sua fatoração e sempre acaba esquecendo alguém dentro da raiz que poderia ser simplificado, tá? Então, sempre se organize, tá? Eu, particularmente, sempre gosto de fazer a fatoração do menor número primo para o maior número primo. É obrigado a fazer assim? Não, tá? Mas ajuda na sua organização. Então, vamos lá. 300 é par. Se ele é par, eu vou por 2. 300 dividido por 2 vai dar 150. 150 é par, vou dividir por 2. E 150 dividido por 2 dá 75. 75 não é par, então não dá para dividir por 2. Só que se eu fizer 7 mais 5, dá 12. 12 tem na tabuada do 3, então, pelo critério de divisibilidade por 3, o 75 também está na tabuada do 3. Então, eu vou por 3, porque 3 também é primo. 75 dividido por 3 dá 25. E 25 não dá para dividir por 3, porque o 25 ele é um quadrado perfeito. Então, ele só vai ser divisível pelo 5, que vai dar 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Então, fatorei aqui. Antes de fazer as técnicas de agrupamento aqui, eu vou fatorar todo mundo, tá? Então, eu vou pegar o 8 aqui e vou fatorar o 8. Então, vamos lá. Vou pegar aqui embaixo aqui, 8 fatorado. Então, vamos lá. 8 é par, vai por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Por 2 de novo, que dá 2. E por 2 dá 1. Fatorei o 8. Falta fatorar o 75. Então, eu vou vir aqui para o lado e vou fatorar o 75. O 75 já está fatorado aqui em cima. Se vocês observarem, ó, aqui em cima ele já está fatorado. Então, não teria necessidade de eu ficar fatorando ele de novo, tá? Mas eu vou fatorar ele só para a gente manter uma organização aqui na nossa resolução, tá? Então, aqui, ó, 75. Vamos fatorar o 75. 75 por 3 dá 25, que vai por 5, que dá 5, que vai por 5, que dá 1. Beleza. Se a gente observar aqui no nosso enunciado, todo mundo é raiz quadrada. Então, para eu simplificar em uma raiz quadrada, tá? O meu radicando, eu preciso fazer potências quadradas aparecerem, tá? Então, quando eu faço fazer potência quadrada aparecer no radicando de uma raiz quadrada, eu consigo fazer essa simplificação e a minha base ali
da minha potência sai da minha raiz, porque eu aplico a técnica do cancelamento, tá? Ou seja, se eu conseguir fazer grupinhos de 2 com números de mesmo valor, a cada 2 grupinhos, um elemento sai da nossa raiz. Então, vamos observar aqui, ó. Aqui no 300, eu consigo fazer esse grupo aqui com 2, que vai virar um 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, ele se cancela e sai o número 2 de dentro da raiz. Então, esse 2 aqui, ele vai sair da nossa raiz, beleza? O 3 não, ó. O 3 eu não consigo fazer dupla com ninguém, eu não consigo agrupar ele com ninguém. Então, esse 3 aqui, ele vai ficar dentro da nossa raiz. Já o 5, eu consigo agrupar ele de 2 em 2 aqui, ó. Eu consigo fazer uma dupla com o 5. Isso vai virar um 5 ao quadrado, que dentro de uma raiz quadrada, simplificando, ele vira um 5 fora da raiz, tá? Então, no 300 vai sair o 2 e o 5, e o 3 fica lá dentro. Na raiz quadrada de 8, o que vai acontecer? Eu consigo fazer um grupo de 2 aqui, então vai sair um 2, e esse outro 2 aqui que eu não consegui fazer dupla com ele, vai ficar dentro da raiz, tá? Então, raiz quadrada de 8, dele vai sair o número 2, e lá dentro da raiz quadrada vai continuar esse 2 que não fez dupla com ninguém. Aqui no 75, esse 3 eu não consegui fazer dupla com ninguém. Então, esse 3 aqui vai continuar dentro da raiz, porque eu não consigo fazer potência quadrada aparecer nele. Entretanto, se eu agrupar esses dois 5 aqui, 5 vezes 5, 5 ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, ele sai pela técnica de cancelamento, tá? Então, ó, vamos pegar aqui e escrever o nosso enunciado. Vai ficar raiz quadrada de 300 mais raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 75. Então, ó, se a gente observar, esse 2 e esse 5 vai sair da nossa raiz, então vai ficar 2 vezes 5, tá certo? E quem sobrou lá dentro da nossa raiz? Quem sobrou lá na nossa raiz foi o 3. Então, o 3 sobrou, então vai ficar 2 vezes 5 vezes raiz de 3 que sobrou dentro da raiz quadrada. Então, desses 300 aqui, o 2 e o 5 saiu, o 3 ficou. Mais, porque aqui eu tenho um sinal de mais, vamos analisar agora o raiz quadrada de 8. Aqui, ó, a gente tem esse 2 que vai sair da nossa raiz, e esse outro 2 aqui vai ficar dentro da nossa raiz, porque a gente não conseguiu fazer potência quadrada com ele. Então, o 2 que saiu está aqui no lado de fora da minha raiz, e dentro da minha raiz quadrada ainda sobrou o número 2. Beleza? Menos, porque aqui eu tenho um sinalzinho de menos. Vamos ver o 75. O que aconteceu com o 75? No caso do 75, vai sair esse número 5 aqui, e esse 3 fica dentro da raiz, porque eu não consegui fazer nenhuma potência quadrada com ele. Então, vai ficar 5 vezes raiz quadrada de 3. Beleza? Agora, se a gente observar aqui na nossa linha de baixo, aqui, na nossa linha amarela, a gente tem uma multiplicação aqui do 2 com o 5 que eu consigo efetuar. Então, vamos fazer essa multiplicação. 2 vezes 5 vai ficar 10 raiz de 3 mais, aqui não tem nenhuma conta para eu fazer, 2 raiz de 2 menos 5 raiz de 3. Beleza? Agora aqui para a gente finalizar a nossa conta, eu vou ver aqueles termos que têm fatores comuns, porque aí eu consigo agrupar, tá? Então aqui eu tenho raiz de 3 com raiz de 3 aqui. Então esses dois valores aqui eu consigo agrupar. 10 raiz de 3 menos 5 raiz de 3, 10 menos 5 dá 5. Então vai dar 5 raiz de 3. Tá? Alguém que eu tenho sozinho aqui, ó, é o raiz 2 raiz de 2. Então, como eu não consigo agrupar ele com ninguém, ele vai ficar aqui. Mais
2 raiz de 2. Então, se você observar nessa minha última linha aqui que eu fiz em branco, eu não consigo mais agrupar ninguém nem simplificar ninguém. Então, a minha resposta final para esse exercício é 5 raiz de 3 mais 2 raiz de 2. Ou seja, raiz quadrada de 300 mais raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 75 é equivalente, é a mesma coisa que 5 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 2. Beleza, pessoal? Então, um exercício aqui que ele é um pouquinho mais trabalhoso aqui, ele tem algumas coisas que a gente precisa fazer, lembrar de fatorar os radicandos das nossas raízes, tá? Fazer a técnica de simplificação individual para cada uma das raízes e depois agrupar aqueles termos que têm números irracionais iguais, tá? Então, juntei raiz de 3 com raiz de 3. No caso ali, não tinha nenhum raiz de 2 para eu juntar, então ele ficou ali, tá? Então, apliquei a técnica de simplificação e depois agrupei aquilo que é semelhante. Então, eu cheguei na forma mais simples possível de escrever a nossa expressão, que é 5 raiz de 3 mais 2 raiz de 2. Beleza? Tranquilo? Então, até a próxima.